Como é que está essa questão de fato? Está funcionando 100%? O Instituto está aí fazendo esse trabalho também nessa parte de oxigênio? Olha, graças a Deus, desde que o Instituto chegou, a produção de oxigênio ela alcançou assim, o máximo patamar que a gente esperava dentro de uma unidade hospitalar. A gente tem a produção própria do oxigênio. Além da produção própria de oxigênio, a gente tem um engarrafamento, né, desse material tão importante para os nossos pacientes. E além de suprir toda a unidade hospitalar, em questão de enfermaria, sala vermelha, observação, nas ambulâncias de transferências, a gente também está conseguindo abastecer agora os postos de saúde, os pacientes que fazem uso de oxigênio domiciliar, porque a gente consegue ter uma produção diária de 24 balas de 50 litros, né, que é a maior bala de oxigênio possível, e isso totaliza por mês 720 litros de oxigênio, que é o suficiente para abastecer a demanda interna do hospital e a demanda externa dos postos de saúde e dos pacientes. O raio-x móvel para o perfil da cidade de Itapajé foi assim uma solicitação que o Instituto Dr. Brasil conseguiu atender de uma forma assim muito sensível, né? Porque aqui a gente sabe que a gente tem, por ser uma localização serrana, a gente tem perfis de pacientes acidentados, de traumas, de fraturas, e era realmente assim muito delicado transportar aquele paciente que acabou de sofrer um acidente, que está com a perna fraturada, com o braço fraturado, que está assim com a mobilização restrita, a gente transportar ele primeiro da ambulância para a sala vermelha, depois da sala vermelha para o raio-x, e cada transporte desse acarretava mais dor, às vezes poderia até instabilizar um pouco o quadro do paciente. E o raio-x portátil móvel vem justamente nesse sentido de trazer conforto ao paciente, à medida que traz agilidade ao atendimento médico, né? Então o médico agora não precisa esperar 5, 10 minutos o paciente sair de um setor para ir para o outro para fazer o raio-x. O exame está ali do lado, assim, resultado instantâneo, avaliação instantânea, consequentemente conduta instantânea também. Esse relato realmente aconteceu na madrugada da noite anterior. Foi uma gestante que chegou aqui com um trabalho de parto, só que era um trabalho de parto pélvico, né? Então não é a condição mais apropriada para a gente fazer um parto normal. Eu já vejo que o bebê ele não está com a cabecinha para baixo. O bebê pélvico ele nasce com um bumbum, né, realmente pro canal vaginal, e isso dificulta um pouco a dinâmica de trabalho de parto, que pode estar associada aí à hipóxia neonatal, né, que é a dificuldade do bebê nascer com oxigênio suficiente para ele dar os primeiros respiros, né. Então assim que a gestante chegou já com bolsa rota, já também com a dilatação completa, né, em período expulsivo, foi feita as manobras, né, a equipe conseguiu fazer o trabalho de parto. O bebê, devido a esse procedimento, devido à apresentação fetal, nasceu sem batimentos cardíacos. Foi aí que a equipe médica de resposta rápida, que agora nós temos, né, um médico de sala vermelha exclusivo para as emergências, foi acionado. Foi iniciado o protocolo de reanimação neonatal, né, todos os protocolos seguidos, inclusive a equipe hospitalar agora já tem protocolo de intubação pediátrica, de reanimação neonatal, né, em que os médicos têm toda a lista de materiais para deixar disponíveis, tem toda a lista de medicações a serem realizadas. Isso aqui já para ficar assim muito mais rápido e prático na questão do raciocínio. E com o protocolo de reanimação, o bebê retornou à vida com 6 minutos de protocolo, né? O SAMU veio rapidamente, transferiu o bebê junto com a mãe, mas graças a Deus o trabalho da equipe foi tão ágil, né? E seguindo o protocolo assim fielmente, que o SAMU inclusive trouxe de volta o bebê depois da avaliação com o neonatologista, o bebê rosadinho, chorando, mamando bem, né? Inclusive ainda está aqui aos cuidados da equipe médica com programação de alta manhã, mas isso é mais uma prova de que a nossa equipe ela está alinhada, ela está seguindo, né? Pela primeira vez a gente está tendo a instituição de protocolos para a gente seguir, e isso deixa seguro tanto a equipe médica quanto os pacientes, como também os acompanhantes familiares. Doutor, é impossível em uma entrevista só a gente trazer todas as melhorias e avanços. Esse é um primeiro passo, porque a gente está aqui pela primeira vez conversando, mas não poderia deixar de falar aqui sobre a questão dos transportes, dos veículos. Uma emergência, né, a equipe que faz essa questão, os motores de ambulância, toda a equipe que faz o transporte. Como é que está hoje o hospital, gerenciado pelo Instituto, na questão de transportes? Olha, até uma coisa assim sintomática, porque no primeiro dia que o Instituto chegou, a gente teve 2 ambulâncias em manutenção, assim. O Instituto chegou 7 horas da manhã, 2 horas da tarde, as ambulâncias já tinham passado por manutenção, já tinham passado por higienização, estavam tanto na parte mecânica quanto na parte de higiene 100%. E é um cuidado que não foi só no primeiro dia, né?
Hoje, nesse plantão agora do dia 6 de setembro, nós estamos com 3 ambulâncias para transferências externas, né, disponíveis e rodando, uma ambulância para remoção interna, a UTI móvel e outra ambulância para fazer a entrega dos oxigênios domiciliares, porque todo dia a gente tem essa solicitação de trocar as balas. Então a nossa frota está completa e ainda temos uma em manutenção na oficina, porque agora a gente está tendo esse cuidado de ter manutenção preventiva das ambulâncias. E além do protocolo que eu falei, né, os motoristas agora também têm um checklist em que em todo início de plantão é feito um exame completo da ambulância para identificar possíveis avarias que possam aí atrasar transferências, de modo que identificados esses empecilhos, né, sejam corrigidos de forma imediata e preventiva, para que isso não atrapalhe o andamento na prestação do transporte dos pacientes. Só para fazer um fechamento, uma mensagem à população, né? Hoje é final de semana, é um sábado, né? E só para te garantir, né, que o Instituto está aqui para atender a população caso necessário. É tão importante, né? Eu acho que você passa segurança em nome do Instituto e deixa essa mensagem para a população de Itapajé. Olha, eu queria deixar a mensagem para a população de que a gente está trabalhando dia e noite para a gente conseguir cada vez mais melhorar tanto a parte humana, na questão da humanização, quanto na parte técnica, né, no atendimento médico, no atendimento de enfermagem, desde o acolhimento que o paciente entra no hospital até a triagem, a sala de medicação. A gente está trabalhando para capacitar os nossos profissionais, seja através de protocolos, seja através de capacitações, cursos, né, e tudo isso para que a população tenha segurança, né, de quando necessitar procurar o serviço de saúde numa situação de emergência, tendo assim a segurança e o sentimento de que vai ser correspondido e que vai ter as suas solicitações atendidas para retornar para casa com a saúde mantida, que é esse o nosso propósito. Então eu queria deixar essa mensagem de, sim, tranquilidade, que vocês sempre que precisarem, ou do atendimento, ou mesmo falar com a gente aqui na direção, eu, a Anitta, o Júnior, a gente está disponíveis para, né, atender vocês, conversar, acolher e chegar num ponto de resolução para todos.